Bom dia. Hoje é dia 2 de dezembro de 2015. O que aconteceu aqui nessa visão, nesse sonho, algo aconteceu. É, enquanto eu estava subindo, enquanto eu estava subindo, de repente eu comecei a olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar adiante, olhar para trás, olhava e não via minha família, não via meus familiares. Então, se muito me preocupei nessa hora. Se amém, eu estou subindo aos céus, é, é a eternidade, é a promessa de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós não pereceríamos. Aos que crerem, nós não pereceríamos, mas nós teríamos vida eterna. E basta somente crer. E a Bíblia diz que se com a tua boca confessares, com o teu coração, que Jesus Cristo é o Senhor, que o coração tivesse entendimento, então ele realmente será Jesus na sua vida, ele será Senhor, e você também fará parte de um plano de Deus para a eternidade. Mas, voltando a quando eu estava aí nessa visão preocupada de que o que estava acontecendo com a minha família, eu pude perceber, entendeu? Que nesse momento terminava a minha visão, terminava meu sonho. O que passou então, eu acordei desse sonho, acordei dessa visão, e na mesma hora que eu acordei, na mesma hora, eu ouvi a voz de Jesus, clara, no meu ouvido. E ele disse assim, ele falou assim: o momento de buscar pela sua família é agora, porque naquele dia já não terá mais tempo. E Deus me fez entender uma passagem da Bíblia que diz que o que estiver na cidade não volte aos campos. O que estiver no campo não retorne à cidade. Entende? Que estarão dois juntos, um será tomado e o outro será deixado. Então, e também no meu espírito eu percebi que temos que estar prontos para Deus naquele dia, porque a qualquer momento a vida dele está mais próxima do que quando eu tive esse sonho, tive essa visão. Deus tem dado sinais, Deus tem falado com o seu povo. Joel 2,28 diz: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciões terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. Ou seja, a promessa de Deus, que teremos sonhos, que teremos visões, é bíblico. E muitos ao redor do mundo. Eu posso perceber porque, morando aqui nos Estados Unidos, eu aprendi a falar inglês, aprendi a falar espanhol, tenho português. Então, eu vejo os testemunhos do mundo todo, em inglês, em espanhol, em português, algo de italiano, que é mesclado um pouco ao espanhol e o português, algo de francês, ainda posso entender algum testemunho. Mas é mesmo, os sonhos, as revelações, elas batem entre si. Jesus está voltando e ele vai levar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é religião, não é uma obra específica.
A noiva é aquela que entende que Jesus não é uma religião. Jesus é Jesus. Jesus é o Cristo, Cordeiro vivo, que a Bíblia diz que derramou o seu sangue na cruz, para que nós tivéssemos vida nele. O pecado nos trazia morte. A morte quer dizer a separação de Deus. Mas o sacrifício de Cristo, uma vida pura, um cordeiro sem mácula, sem chagas, ele deu sua vida por nós, vida por vida, a vida dele por nossa vida. E foi gratuito. Mas a Bíblia fala que é gratuito para todo que nele crê. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ele é o caminho, ele é a ponte. Então, também pude perceber que temos que estar decididos nesse dia de sermos arrebatados, de sermos levados com Cristo. Fazer o que podemos fazer: orar, jejuar, falar com nossos familiares, entes queridos, clamar a Deus, interceder por eles, porque Deus ouve a nossa oração. E Deus pode fazer uma obra grande através da nossa intercessão. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então podemos sim fazer a diferença no mundo espiritual, tirar das trevas esses e colocarem no caminho da luz. Então eu pude perceber que temos que estar decididos, pois quando estava olhando para trás, eu não estava focalizando que aquele era um momento de júbilo, era um momento de glória, é um momento de festa. Haverá 7 anos, a Bíblia fala, de festa nos céus, pelo casamento do noivo com a noiva, ou seja, com Cristo, com a sua igreja. São 7 anos de festas e uma eternidade de alegria. Então, assim como aquela mulher, assim como um anjo, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi destruída, e os anjos de Deus livraram, né, Ló e sua família, mas a mulher dele, e foi dito que não virasse para trás, não olhasse para trás, para aquela cidade, que a cidade ia ser destruída. Mas a mulher dele tinha coração na cidade, e ela se tornou olhar para trás, e a Bíblia fala que ela se tornou uma estátua de sal. Eu creio que no arrebatamento nós devemos estar prontos para ir com Cristo, porque eu penso que se eu continuasse olhando para trás, olhando para os lados, talvez eu podia até ficar. Eu estava indo, e talvez eu poderia até, mesmo nesse momento, ficar para trás. Não devemos amar o mundo e nem as coisas que nele há, a Bíblia diz. Portanto, eu deixo essa mensagem no dia de hoje para refletirmos sobre a vinda de Cristo, que está cada vez mais próxima. Eu estou nesse país e eu creio que logo, logo, estamos em 2015, 2016 para 2017, acredito que já começam como tribulações, que não são grandes tribulações ainda, mas são guerras. Acredito que haverá guerra. Eu creio que essa nação está entrando em juízo diante de Deus a causa de proliferar o pecado sobre todos os outros lugares. Mas isso é algo que talvez eu venha estar falando em outra ocasião. O porquê de eu estar aqui, o motivo de eu estar aqui, o meu chamado de Deus
para os Estados Unidos. E não só eu, mas muitos, vários, que Deus trouxe para cá, para orar e interceder por essa nação. Porque Deus ainda ama os Estados Unidos, assim como ama o Brasil e ama todas as nações. E às vezes é permissível as guerras, fome, miséria, para que o homem possa reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Então eu deixo esse vídeo, eu deixo registrado essa visão, esse sonho e que essa reflexão, para que nós saibamos que o momento de levar o conhecimento de Cristo a outras vidas é agora. Sua família, seus entes queridos. Noé, ele era um homem fiel a Deus. E quando veio o dilúvio, ele não apenas foi salvo por si próprio, mas ele achou graça diante de Deus para que sua família fosse salva. Ontem mesmo, de manhã cedo, acho que Deus sabia que eu ia fazer esse vídeo, e ele me acordou com um pensamento sobre a construção da arca. Devemos construir nossa arca agora, que já não há mais tempo. Colocamos nossa família para trabalhar na construção da arca e já nos preparamos para adentrar, porque o Espírito de Deus, ele há de fechar as portas da arca e nós estaremos dentro. Amém? Então, a paz do Senhor, que Deus nos abençoe. Existem mais visões, existem mais sonhos, mais palavra que Deus tem me dado, mas no tempo certo, no tempo devido e com a permissão do Espírito Santo, eu vou estar divulgando mais. Amém? Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia. Glória a Deus.